Paraty. À primeira vista, parece um cartão postal, né? Uma imagem perfeita do Brasil colonial congelada no tempo. Mas e se a gente olhar um pouquinho mais de perto? Por trás de toda essa beleza, tem uma história bem mais complexa sobre o que realmente significa viver dentro de um monumento. Olha só para essas ruas. Dá para sentir a história sobre os pés. A arquitetura, as cores. É muito fácil entender porque todo mundo fica encantado. Passa aquela imagem de um refúgio perfeito, sabe? Um lugar que, de algum jeito, conseguiu driblar o tempo. Só que essa perfeição toda tem um preço. Preservar o passado de uma forma tão rigorosa acaba criando umas tensões bem reais hoje em dia. E é justamente essa história, que não costuma aparecer no cartão postal, que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Para a gente entender essa treta toda de hoje, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender por que, afinal, Paraty é essa joia tão preciosa. O que faz Paraty ser Paraty, né? Bom, não é uma coisa só, é um combo. É a arquitetura que é de cair o queixo, as ruas de pedra onde carro nem sonha em entrar. É o sabor da cachaça, famosa no mundo inteiro. E ainda tem a energia das festas, como a do Divino, e uma cena de arte e literatura que, nossa, tá sempre borbulhando. E essa arquitetura não é só para enfeite, não. Ela foi toda pensada, super planejada. Cada detalhe, cada janela, cada porta, tudo ali tem um porquê. Reflete um estilo, claro, mas também uma função muito clara de como era a vida na colônia na prática mesmo. Agora a coisa começa a ficar ainda mais legal. Porque quando a gente para olhar os detalhes, nossa, as ruas e as casas de Paraty guardam uns segredos de engenharia e de história que são incríveis. Por exemplo, da próxima vez que estiver andando pelo centro histórico, repara bem nas esquinas. Elas não são todas iguais, não? Algumas têm um detalhe bem curioso. São essas colunas de pedra maciça, os cunhais. E, pode acreditar, o lugar onde elas estão não é por acaso, de jeito nenhum. Na verdade, elas funcionam quase como um código secreto. E a chave para decifrar esse código está aqui. Uma teoria fascinante diz que os cunhas marcam os limites da Paraty original, lá do século XVIII. Ou seja, as quadras que hoje não têm essas pedras eram, na verdade, à beira do mar. Eram áreas de mangue que viviam no ritmo da maré. Pensa que loucura, as pedras nas esquinas são literalmente um mapa do tempo. E essa inteligência toda não fica só nas ruas, ela entra nas casas também. Por fora, as fachadas parecem todas meio parecidas, né? Criando aquela harmonia toda. Mas por dentro... por dentro a história era outra. Cada andar tinha uma função social bem definida. Olha só, o andar de baixo era para o comércio, para o trabalho e também abrigava as senzalas. Já o andar de cima, bem mais arejado, era o espaço privado da família. Esse desenho mostra isso direitinho. É uma arquitetura genial, super bem adaptada para o nosso clima tropical, mas que ao mesmo tempo era um retrato fiel da hierarquia social super rígida daquela época. Ué, mas espera aí, se Paraty era tão importante assim, como é que ela quase sumiu do mapa e por que ela precisou ser, entre aspas, salva, para virar esse ícone que a gente conhece hoje? É que por um bom tempo, Paraty ficou meio esquecida, sabe? Aí, lá nos anos 50, reabriram a estrada para Cunha e isso trouxe um monte de artistas intelectuais que redescobriram a cidade. Essa galera fez um barulho que levou ao reconhecimento oficial em 66, mas a grande virada mesmo veio nos anos 70, com a BR-101. Aí o turismo explodiu de vez e com ele a urgência de proteger tudo aquilo. E essa é uma tarefa que hoje está nas mãos do IPHAN. E aqui entra uma palavra-chave: tombamento. O que é isso? É basicamente um ato legal que funciona como um escudo de proteção. A partir do momento que um lugar é tombado, não se pode mudar mais nada sem uma autorização super rigorosa do IPHAN. Na prática, é como se congelassem a aparência da cidade no tempo. E é exatamente aqui que a gente chega no X da questão. Porque pensa bem, o que acontece quando uma comunidade de verdade, com gente de verdade vivendo no século XXI, precisam morar e trabalhar seguindo as regras de um museu a céu aberto? Dá uma olhada nessa comparação. O que antes era uma praça de cidade do interior, com vida própria, com o ritmo dela, hoje é um sítio histórico, todo gerenciado nos mínimos detalhes. A aparência está lá, preservada, lindona, mas o uso, a dinâmica, a vida daquele lugar mudou da água para o vinho. Funciona assim. De um lado, você tem as regras da preservação que são super rígidas. Fachada tem que ficar igual, não pode subir mais um andar, nem pensar em colocar elementos modernos, tipo uma piscina. E do outro lado, do outro lado tem a vida real, né? As necessidades de quem mora e trabalham ali. As pessoas querem conforto, espaço, viabilidade para o negócio. E essas duas coisas vivem batendo de frente.
Quer um exemplo bem prático desse choque? Olha isso aqui. Um hotel foi lá e construiu uma piscina. O IPHAN descobriu e a decisão foi assim radical. A piscina teve que ser não só demolida, mas aterrada com areia. Essa imagem fala por si só, né? Mostra bem quem manda no final das contas em Paraty. E casos como esse não são raros, viu? Essas reformas não autorizadas, os famosos puxadinhos, acabam virando um jogo de gato e rato. De um lado, os donos tentando dar um jeitinho de adaptar os imóveis, do outro, as autoridades tentando manter tudo como era. E toda essa tensão acaba levando a gente para uma pergunta ainda maior. Ao proteger as paredes e as pedras com tanto, mas tanto rigor, o que exatamente a gente está tentando guardar e o que será que a gente está perdendo no meio desse caminho? Essa fala de um morador é de arrepiar. Ela mostra bem esse sentimento de não pertencer mais ao lugar. O centro que antes era o coração da comunidade, onde tudo acontecia, virou meio que um cenário para turista ver. E o pessoal de Paraty mesmo, de raiz, foi morar para fora. E o resultado disso está nesse número aqui, que é chocante. A estimativa é que 80% das famílias originais de Paraty já não moram mais no centro histórico. Venderam suas casas. A alma da cidade, sabe, a comunidade que deu vida para essas paredes todas, foi indo embora aos pouquinhos. E aí que está o grande paradoxo. O tombamento congela uma foto, uma versão da autenticidade de uma época. Só que a memória de uma comunidade não é uma foto, né? Ela está viva, ela muda, ela evolui. E quando o foco fica tão grande em preservar a pedra, o risco é acabar expulsando a memória viva, as pessoas que moravam ali. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental no final. Ninguém duvida que Paraty é um tesouro, claro que não. Mas ao transformar a cidade nesse cartão postal impecável, para quem a gente está fazendo isso? Quando a gente preserva um lugar, o que e para quem a gente está preservando de verdade? A arquitetura ou a comunidade? A foto perfeita ou a vida real que acontece por trás dela? Esse é o dilema que pulsa hoje no coração de Paraty.